prática, nós vamos agora iniciar a nossa aula de geografia. Mas primeiro a tia vai fazer uma introduçãozinha, né, da aula de religião. E no nosso livro de religião vem trazendo uma história, tá bom? Eu vou contar para vocês agora. No mundo que Deus estava formando, do nada já havia alguma coisa. O que era? A luz. Porque se não houvesse a luz, como iríamos ver e apreciar tudo o que existe ao nosso redor? Realmente, Deus é muito sábio. Se taparmos o nariz e a boca por alguns segundos, o que acontece? Nós podemos ficar sem respirar, porque para termos vida, precisamos de ar. O ar entra pelo nariz, vai para os pulmões e dali para todo o corpo. Quando corremos, respiramos rápido, porque usamos maior quantidade de ar. O ar é fundamental para a vida. Por isso, no segundo dia, Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez a divisão que separou a água em duas partes. Uma parte que ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte que ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Você pode estar se perguntando por que Deus gastou um dia inteiro para criar o ar que nós vemos. Ele sabia que as árvores e as outras plantas precisariam de ar para crescer, que as aves necessitariam de ar para voar, que todos os seres viventes precisariam de ar para sobreviver. O segundo dia da criação estava terminando. Nada havia na terra, a não ser água e nuvens. A escuridão foi tomando conta do céu e veio a noite. A tarefa daquele dia estava terminada. Qual seria o próximo passo? Então, na nossa aula de religião, nós vamos, nessa unidade, trabalhar sobre os dias da criação. Então, nós vimos que no primeiro dia, Deus criou a luz. No primeiro dia, Deus viu que tudo era escuridão. E aí, Ele criou a luz. No segundo dia, Deus fez a separação das águas. Fez a separação ao firmamento que fica no céu e fez as águas que ficam na terra, ó, as águas do mar e dos rios. Ele separou o céu do firmamento da terra. E ele criou o ar, não é verdade? Ele criou isso no segundo dia. Sem o ar, como é que nós podemos sobreviver? Sem o ar, a gente não consegue viver. Nós, seres humanos, as plantas, os animais precisam do ar para sobreviver. Então, foi uma das coisas que Deus criou no segundo dia. Então, tá vendo como Deus era sábio? Ele escolheu cada dia para criar uma coisa. Então, no primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele separou as águas do céu, da terra e criou o ar. Lá no livro de religião, vocês vão fazer a atividade da página 24 e 25. Na página 24, tá falando assim, ó. Antes de Deus criar o mundo, não havia nada. Tudo era muito, muito escuro. Então, Deus disse, haja luz, e a escuridão foi embora. Aí tá pedindo que você, ó, a luz nos permite ver as cores. Complete a aquarela com as cores que você conhece. Você vai pintar a aquarela aqui com as cores que você conhece, tá bom? Na página 25 tá dizendo, todos os seres vivos dependem do ar para respirar. Deus se preocupou com isso, criando o ar no segundo dia. Então, você vai circular os objetos, ó, os seres que precisam do ar para viver. Combinado? Então, depois da nossa aula de religião, né, falando um pouquinho da criação, nós vamos fazer a nossa oração e em seguida vamos para a nossa aula de geografia.
Vamos fechar os olhinhos? Querido Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por criar o mundo, por criá-lo com detalhes, por criá-lo com amor, pensar em tudo aqui nos diz respeito, pensar nos mínimos detalhes para conosco. Venha também abençoar a nossa família, venha abençoar também a nossa escola, venha abençoar os nossos colegas, venha abençoar também, Senhor, todos aqueles que necessitam de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa aula de geografia? Eu quero que você pegue o seu livro de geografia e abra na página 64. Vamos lá? Pegue seu livro. Abra lá na página 64. Vamos esperar os coleguinhas pegar. Vamos ver? Então, o nosso tema da nossa aula de geografia de hoje vai ser sobre as paisagens que as pessoas criam. O que as pessoas criam a partir daquela paisagem, daquela cultura, daquele lugar? O que as pessoas criam a partir da matéria-prima, né, que é retirado de lá, e o que ele produz a partir disso? Então, primeiro a gente vai trabalhar com as paisagens, tá certo? O que as pessoas, os seres humanos, criam a partir daquela paisagem, daquele lugar específico. Então, tá dizendo assim, ó, ao longo do tempo, as pessoas foram adaptando suas moradias de acordo com os fenômenos da natureza que ocorrem onde elas vivem. Então, olha só, as pessoas começaram a criar suas moradias, a sua casa, de acordo com os fenômenos da natureza, de acordo com o clima daquela cidade, daquela região onde aquela pessoa está vivendo. Então, vamos analisar as figuras do nosso livro? Então, vamos lá. A figura aqui, ó, da letra A. O que vocês podem observar aqui da figura da letra A? Vamos lá, vamos observar junto com a tia? Nós temos aqui uma casa, né? Uma moradia. E nós percebemos que essa casa está num lugar frio, na verdade, uma casa que ao redor cai neve, ó. Tem várias nevezinhas, né? A árvore está coberta por neve. Em cima da casa tem neve, no chão. Vocês podem ver que a pessoa aqui, ó, tá com várias madeirinhas aqui. Geralmente é para colocar, ó, na lareira para poder esquentar, né? No frio. Vocês perceberam o formato dessa casa? Olha só. Essa casa, ó, o telhado é inclinado, tem uma chaminé. Para que essa chaminé? Para a fumaça, ó, da lareira sair. Então, nós percebemos aqui, ó, que a moradia da casa A tem o telhado inclinado, que evita o acúmulo de neve, ó. Como a casa é assim, então quando a neve cai, ela escorrega, ela não fica. Se fosse uma casa com o telhado assim reto, a neve que ia cair ia ficar em cima, não é verdade? Poderia causar um acidente, porque quando neva muito, ó, vai formar uma camada de gelo muito grossa e pode acabar derrubando o teto. Então, por isso as pessoas constroem esse tipo de telhado, ó, o telhado inclinado, para poder não acumular neve. Quando a neve cai, a neve escorrega. E esse tipo de casa, ela é construída em regiões de climas frios ou naquelas regiões polares. No polar, ó, vocês lembram que a tia mostrou lá no globo, onde ficam os polares? Então, apontar a chaminé, ó, essa chaminézinha aqui, aponta que existe uma lareira ou um fogão a lenha, ó, que deixa as pessoas quentinhas, né? É para aquecer dentro da casa. Então, esse é um tipo de casa, né, que as pessoas se adaptaram para aquele tipo de região, para aquela região específica, não é verdade? Então, vamos analisar agora a casinha, ó, a casa da letra B, a figura letra B, ó. Na letra B, vocês podem perceber que do lado da casa aqui tem um porão. Por que tem um porão? O porão é um lugar bastante utilizado e necessário em regiões dos Estados Unidos, em regiões lá do outro lado, né, do continente, lá num lugar bem longe daqui do Brasil, onde tem furacões. As regiões onde tem furacões, as casas sempre têm um porão. Para que serve o porão? Para as pessoas se abrigarem, porque quando o furacão vem, ele
derruba a casa, ele leva a casa junto com ele. E as pessoas têm um lugar para se abrigar, então eles se abrigam lá no porão, que fica no subsolo. Então eles podem se salvar. Então, por isso, nesse tipo de regiões, é bastante utilizado casas com porão. Serve de abrigo, tá certo? Para tornados e furacões. Aqui na letra C, vamos observar a letra C? Aqui na letra C a gente pode observar que é uma casa feita num deserto. E por que essa casa no deserto? É um telhado plano. Por que essa casa tem um telhado plano? Ela é comum em regiões do deserto porque raramente chove. E quando chove, esse tipo de telhado aqui, ó, a água fica o quê? Acumulada. Então, quando a água fica acumulada, as pessoas daquela região, as pessoas daquelas casas, conseguem retirar aquela água do telhado para alguma utilidade, né? Ou para lavar a casa, né? Ou para lavar pano, para fazer alguma coisa com aquela água, já que a região do deserto é muito difícil de chover. Então, nós vemos que essa casa aqui é uma casa adaptada, ó, com telhado assim, plano, para aquele tipo de região, para uma região de deserto, uma região que pouco se chove. A última figura aqui é uma figura de uma moradia nômade. O que é nômade? São pessoas que viajam muito para procurar alimento para o seu gado, né? Para o seu rebanho. Então, olha só, aqui temos uma casa do povo da Mongólia, certo? Eles costumam fazer tendas de couro a fim de se proteger do inverno, que é muito rigoroso, enquanto se deslocam pelas pastagens em busca de alimento para os animais. Então, esse tipo aqui de casa é a casa dos nômades, certo? Por quê? Porque eles viajam muito à procura de alimento, à procura de pastagens para os seus rebanhos. Então, a gente viu aqui, ó, 4 tipos de casas para diferentes tipos de regiões. Então, essas casas aqui, ó, as pessoas foram se adaptando, foram construindo suas moradias de acordo com a região, de acordo com a paisagem daquele lugar, daquela região onde elas vão morar. Então, por isso que o tema é paisagem que as pessoas criam, porque as pessoas têm que criar suas casas de acordo com aquela paisagem, com aquele local. Entenderam? Então, vamos seguindo aí. Vamos lá para a página 65, que está dizendo assim, viver no Brasil. A maioria dos brasileiros vivem em cidades, mas também tem aqueles que vivem na zona rural. Então, nós temos as cidades, né, que é a zona urbana, é onde nós moramos, né, onde tem prédios, casas, mercados, farmácias, posto de gasolina. Isso aí é uma cidade, é uma zona urbana, certo? O que é uma zona rural? São aquelas pessoas que vivem na roça, no campo, né? Que tem uma casa bem distante, tem uma casa aqui, muitos quilômetros depois tem outra casa, onde tem muitas plantações. Então, aquilo ali é chamado de zona rural, porque vive aonde? No campo, na roça, tá bom? Todas as moradias foram construídas de acordo com as condições do tempo, os recursos da família e da natureza daquele local. Isso indica que há diferentes maneiras de viver e de morar. Não importa o local ou o tipo, todas as residências são importantes para o abrigo e o convívio familiar. Então, independente se a pessoa mora na roça ou se a pessoa mora na cidade, a casa foi feita para abrigar e para se conviver com a família, certo? Então, vamos lá. Lá na página 66, nós vamos falar um pouquinho de onde vem o que temos. Ou seja, de onde vêm os alimentos, as roupas, os objetos. Eles vêm de algum lugar. Eles precisam de uma matéria-prima. O que é matéria-prima? É uma coisa retirada da natureza para confeccionar algo. Nós vamos agora ver um pouquinho, tá bom? Na natureza, o ser humano encontra tudo o que precisa para sobreviver. Os elementos da natureza são utilizados para fazer outros produtos, certo? E esses produtos são chamados de matéria-prima. Esses elementos da natureza, que são retirados da natureza, são chamados de matéria-prima.
Quando essa matéria-prima ela precisa ser transformada antes de ser consumida, a gente diz que ela deu origem a um produto industrializado. Deixa a tia pegar aqui. Por exemplo, eu peguei a figura aí do nosso livro. Então, a gente tem aqui o passo a passo da laranja até ela se transformar num suco. Aqui nós estamos utilizando uma matéria-prima, certo? A gente não está usando um material industrializado. Vamos ver a diferença. Então, primeiro você vai lá na árvore e colhe o quê? As laranjas, certo? Aqui é o local da matéria-prima, é onde você está retirando a matéria-prima. Qual é a matéria-prima? A laranja. Então, você colheu as laranjas, certo? Você colheu as laranjas, lavou a laranja, cortou a laranja. Depois que você fez isso, você pegou um espremedor, espremeu a laranja para fazer o suco. Então, olha só, a matéria-prima era laranja, você pegou lá no pé, lavou, cortou, pegou o espremedor, espremeu, formando o seu suco, certo? Aqui a gente fez só utilizar a matéria-prima, mas quando nós pegamos a matéria-prima para produzir um outro alimento, nós estamos dizendo que um produto, ele é um produto que é industrializado. Nós temos no mercado sucos de caixinha com sabor de laranja. Então, essa matéria-prima, ela foi transformada no consumo, dando origem a um produto industrializado. Então, olha só, a matéria-prima foi a laranja foi vendida para a fábrica produziu, botou vários conservantes, vários produtos, misturado com a matéria-prima para fazer o suco de caixinha. O suco de caixinha não é basicamente só a laranja, como foi no outro, que espremeu, fez o suco de laranja. Sucos industrializados têm vários condimentos, vários conservantes para conservar por bastante tempo. Então, ele passou por um processo, certo? Então, ó, a laranja, que é matéria-prima, ela foi transformada na fábrica para virar um suco de caixinha de laranja vendido aonde? Nos mercados. Assim acontece com outros produtos. Por exemplo, vamos lá para a página 67. Vamos ver um outro produto que é industrializado e que pode ser feito a partir de várias matérias-primas. Aí nós temos o cacau, que é a fruta, certo? O chocolate vem do cacau. Olha só quantas matérias-primas são utilizadas para fazer o chocolate. O cacau, a vaca, estão vendo aí? E a cana. Então, olha só, eles utilizaram 3 matérias-primas, foi retirado da natureza, para fazer um produto industrializado, que é o chocolate. Então, eles utilizaram o cacau, o leite, que é da vaca, né? E a cana de açúcar. Pegou esses 3 matérias-primas, as 3 matérias-primas, foi levado para a indústria fez a transformação para virar o chocolate. Então, olha só, nós vimos aqui que os elementos da natureza são chamados de matéria-prima. Quando nós pegamos diretamente a matéria-prima e já fazemos uso dela, ela é normal. Quando nós pegamos a matéria-prima e nós vendemos para uma empresa e ela transforma aquela matéria-prima em outra coisa, nós estamos falando que o produto ele é industrializado. Por que industrializado? Porque ele foi feito dentro de uma fábrica, certo? Aí, nós temos aí outros tipos de coisa. Por exemplo, vocês sabiam que o vidro, ele é feito de areia? Sim, areia. Vocês sabiam disso? Então, ó, a areia é a matéria-prima, ela é retirada da natureza, ela é transportada para a fábrica e a fábrica transforma aquela areia em vidro. Então, quem tem porta de vidro em casa, janela de vidro em casa, espelho, mesa de vidro. Então, ó, esses vidros que tem aí na sua casa, eles foram feitos a partir da areia, que foi retirada lá da natureza, certo? Então, a areia, nesse caso, foi a matéria-prima utilizada para fazer
o vidro. Outra coisa, as portas, as janelas da sua casa, as mesas, as cadeiras que são de madeira. Sabe de onde ela vem? Ela vem lá da árvore, ó. A matéria-prima é a árvore, ó. As pessoas vão lá na floresta, derrubam a árvore, pega aquela madeira da árvore, leva para a indústria. E a indústria transforma elas em madeiras para serem utilizadas nas casas, nas portas, nas janelas, nas cadeiras, nas mesas. Tá vendo? Como tem coisas assim, por exemplo, o ouro que é extraído lá da natureza, ele vai para a indústria vai transformar ele em objetos. Transforma em anel, em brinco, em colar, em pulseira. Então, o ouro, que é a matéria-prima, ó, foi transformado em outros objetos. Tá vendo? Então, as coisas da natureza são retiradas dela para fazer outras coisas, outros objetos. Estão vendo como é diferente? Como é estranho, não é verdade? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vocês vão responder a atividade de geografia, a página 65, certo? A página 65 e a página 67, tá bom? Somente essas duas páginas, a página 65 e a página 67 de geografia que vocês vão responder hoje, combinado? Então, a nossa aula está ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá bom? E espero vocês amanhã. Beijão!